tudo bem? Faltam menos de 2 semanas para a FUVEST, é por isso que eu resolvi fazer outro exercício aqui com vocês, só que esse é de 2020, na segunda fase de 2020, e também é bem rapidinho, então vamos lá. Ele começa falando assim: as concentrações de alguns íons em amostras de água estão representadas nos gráficos a seguir. A origem de cada amostra, 1, 2 e 3, foi omitida, mas pode corresponder a amostra de água do mar, amostra de água da chuva, numa região costeira, e amostra de água doce do rio. E aí, ele passa gráficos de concentração pelos íons. Vamos na primeira pergunta. O bicarbonato na água pode vir de diferentes fontes. Existe uma fonte de bicarbonato comum às 3 amostras. Então, vamos dar uma olhada nos íons que tem aqui nos gráficos. A gente vai ter primeiro esses aqui para destacar, que é o NaCl, que vai mostrar quanto de sal que tem na água. E um muito famosinho que dá para perceber aqui também é o HCO3-, que é um íon, no caso, um ânion, né? Porque aí no gráfico a gente vai ter ânions e cátions. Cátions eu vou pôr maisinho aqui do lado e o ânion eu vou pôr menusinho aqui do lado. Pronto. O HCO3-, eu vou falar dele daqui a pouco. Então, peraí, vamos pensar. Ele quer uma fonte comum às 3 amostras. Então, o que vai ter? Numa região costeira, que também vai ter na chuva, que vai ter na água do mar, que também vai ter na água doce, que também vai ter na chuva, entendeu? É isso que tem que pensar. O que tem em todos os lugares? O que tem em todos os lugares? Ar, né? A gente tem ar em todos os lugares. Tanto no meio do continente quanto numa região costeira. Então, o que eu posso fazer aqui? Na atmosfera, no ar atmosférico, a gente vai ter nitrogênio, a gente vai ter oxigênio, a gente vai ter vapor de água, argônio, mas a gente também vai ter CO2. Esse CO2 ele vai acabar reagindo com a água da chuva, água doce, água do mar. Como? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. H2O líquido mais CO2 gasoso dando H2CO3 aquoso, que é o ácido carbônico. Então, a gente tem a água, que veio da água doce, da água do mar, né, ou da chuva, que vem do vapor d'água, e a gente vai ter o gás carbônico, que vem do ar atmosférico. O ar, lembrando que o ar é uma mistura de gases, dando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele pode, H2CO3 aquoso, ele pode, numa reação reversível, soltar um H+ aqui, aquoso também. E vai ficar o quê? HCO3-. Opa, é o ânion que está no gráfico. Nossa, então a gente chegou na resposta que a gente queria, que era essa. Então a gente sabe que esse bicarbonato, ele é oriundo da dissolução do CO2 atmosférico. Esse HCO3, por que eu falei que ele é muito conhecido? Você vai entender. Por exemplo, quando ele se junta com sódio, ele dá o quê? O bicarbonato de sódio, que é um sal inorgânico que a gente usa, por exemplo, para fazer cookie. E ele é um agente neutralizante, né? Porque ele é um sal. Agora vamos para o próximo. Preencha a tabela da folha de respostas com a correspondência entre as amostras 1, 2 e 3 e o ambiente em que foram coletadas. Então, ele quer saber em que ambiente que essas amostras foram coletadas. Não é difícil de saber, é só a gente pensar um pouco. A gente tem quais foram as amostras, né? Os ambientes. Então, a gente tem a água do mar, foi o primeiro ambiente que foi coletado, a água doce e a água da chuva.
A água do mar, a gente espera que ela vai ter mais sal, não é mesmo? Porque a gente sabe que tem bastante sal. A água da chuva, a gente espera que tenha menos sal, porque ela passou por um processo que a gente chama de evaporação. É um processo de separação de misturas homogêneas que vai separar o soluto do solvente. Então, no caso, o soluto seria o sal e o solvente seria a água. Então, acaba que no ciclo da água, a gente tem essa evaporação e a água da chuva, ela acaba passando por essa etapa do ciclo da água. Por isso que a gente espera que ela tenha menos sal. Dessa forma, a água doce, ela vai acabar tendo uma salinidade intermediária. E é só a gente verificar aqui, ó, no Na+, no Cl-, em cada um dos gráficos e ver qual vai ter mais, qual vai ter menos, qual vai ter um meio termo, né? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? É só anotar as concentrações aqui. É interpretação, pura interpretação de gráfico. Então, Na+, ó, a gente pode ver, concentração é em miligramas por litro. Então, aqui, ó, se eu fizer uma reta, vai chegar no 2. Então, ó, 2 miligramas por litro. Aqui, se eu fizer uma reta, vai chegar no 4 miligramas por litro. Aqui, tem menos que 10, ó. Ele não chega no 10, ele fica menos. Então, eu vou pôr 8 miligramas por litro. Ó, já é mais do que na amostra 1. Na amostra 1, a gente tinha 2. Agora, a gente tem 8. Tem coisa aí. Aí, o Cl, ó. Cl já é quase na reta do 10. Então, eu vou pôr 10 miligramas por litro. Agora, vamos ver a amostra 3. A amostra 3, o Na+, ele vai ter, olha, mais de 10 mil. Mais de 10 mil miligramas por litro. Isso quer dizer o quê? Mais de 10 gramas por litro. Se você for fazer a conversão, você vai ver que vai ser isso. E o Cl-, ele vai ter quase um pouquinho menos, né? Que 20 mil miligramas por litro. Isso dá 20 gramas por litro. Então, a amostra 3 tem quantidades absurdas de sal. Então, a gente já sabe que a amostra 3 vai ser a da água do mar. A amostra 1 é a que tem menos sal, porque pode ver, o Na+ vai ter 2, na amostra 2 vai ter 8, então tem menos na amostra 1. Então, eu vou pôr na água da chuva a amostra 1. E na água doce, a que sobrou é a amostra 2, que ela tem salinidade intermediária. Muito mais próxima da salinidade da amostra 1 do que da amostra 3, né? Por fim, ele coloca aqui. É esperado que a concentração de íons cloreto na água coletada da chuva em um ambiente continental seja igual, maior ou menor do que em ambientes costeiros. Então, a gente tem que pensar assim. Eu vou desenhar aqui. O mar. Que tá o mar. O mar, a gente vai ter uma água que nem está aqui, ó. Esse gráfico da amostra 3, com muito sal. Mais sal. Essa região costeira que está do lado do mar, ela vai ter altas concentrações de sal também. Entendeu? Por quê? Porque se a gente tem aqui ó, uma região continental, por exemplo, e aqui montanhas, por exemplo, que desenho lindo, a gente vai ver que a maresia não vai conseguir passar. E aí a região continental ela acaba tendo uma concentração de sal menor. Isso vai se refletir na água da chuva, que a gente vai ter valores ainda menores do que esse gráfico de amostra 1 para quantidade de Na+ e Cl-. Ok? Tudo certo? Obrigada.